Daí eu ia vir, só que eu não fosse. Daí o médico dela tá dizendo isso. Eu mandei umas mensagens individual daí pra ela, ela disse que vinha, deu um positivo. Talvez, não sei, né? Deixa eu falar uma coisa assim que eu preciso falar pra vocês. Que é... Como é que eu vou começar dizendo? Que a gente deve... Olá! Que a gente deve olhar e entender uma coisa. Olhar para a nossa vida. Nós devemos olhar o que está acontecendo conosco. O que está acontecendo. E olhar o jeito que nós vivemos. O jeito que nós vivemos e o jeito que nós pensamos. Então, tudo que está acontecendo conosco é devido ao jeito que a gente vive e o jeito que a gente pensa. Então, se nós queremos melhorar, sair dessa situação, nós temos que abandonar essas coisas. Abandonar o jeito que eu penso. E abandonar o jeito que eu vivo. Eu tenho que viver diferente. Tenho que mudar a vida. E eu tenho que pensar diferente. Porque se eu continuar pensando do jeito que eu penso, e vivendo do jeito que eu vivo, eu vou ter os mesmos resultados que eu estou tendo. Porque os resultados que eu estou tendo é fruto desse estado emocional que eu estou vivendo. Então não podemos querer pensar do jeito que nós pensamos, viver do jeito que a gente vive e querer outra coisa. Resultados diferentes. Querer resultados diferentes. E a gente, quando está diante disso aí, a gente tem duas saídas. Ou você muda o olhar daquilo que você está vendo, daquele jeito, muda a tua crença, daí você não precisa fazer mudanças na vida, só mudar você. Ou você percebe que você não quer mudar, que aquilo que você tem, os valores que você tem, a crença que você tem, o jeitão de pensar que você tem, você não quer abrir mão disso. Daí você tem que abrir mão das pessoas que estão com você. Então a gente tem essas duas saídas. Porque se você quiser continuar com as pessoas que estão em torno de você, não vai dar resultado diferente, você vai ter os mesmos resultados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava atendendo uma paciente e ela disse assim, mas a vida que eu levei era uma desgraça. Eu olho para trás e vejo o que o meu pai e a minha mãe fizeram eu passar. Não tem como eu não estar sofrendo. Eu disse, enquanto você olhar para aquela situação lá e ver como se foi uma desgraça que fizeram com você, o que vai refletir na tua vida hoje? Uma desgraça. Daí ela falou assim, mas eu não posso perdoar eles. Eu falei, você não precisa perdoar eles. É só entender, olhar aquilo que foi feito e olhar de uma forma diferente, sem o sofrimento. Porque aquele sofrimento não existe mais. Você já passou. E para que você vai olhar e ver o sofrimento e sentir o sofrimento? Você pode olhar para aquilo lá que eles fizeram e dizer, meu pai é um filho da puta, minha mãe também. Desculpa a palavra. Mas foram... Mas, tudo bem, foram. Mas eu não vou ficar achando
ressentido com aquilo. Se eu ressinto aquilo lá, aonde que vai aparecer esse ressentimento? Na saúde, na dor. E essa pessoa tinha dores nas pernas. E ela já operou. E continua sentindo dor. Mas eu digo, para que você continua sentindo dor? É só para dizer que teus pais ferraram você. Só isso. E enquanto você achar que eles ferraram você, que eles desgraçaram a sua vida, você vai continuar sentindo dor. Hoje é nas pernas, mas daí amanhã pode ser em outro lugar. Então, o que eu estou dizendo? Nós temos que mudar a nossa percepção das coisas. Mudar o olhar das coisas. Quando a gente muda esse olhar, daí até eu brinquei, né? Se eu for falar assim, por exemplo, você está falando de teoria. Estou falando de teoria, lógico. Mas eu vou falar de uma experiência prática minha. Quando eu era menino, meu pai tinha uma fazenda, mas ele não trabalhava na fazenda, ele tinha outra atividade. E ele tinha um burrão, como dizem assim, aqueles burros de primeira. E ele vinha para casa e passava lá 2, 3 dias em casa, ele pegava o burro, subia mais 3, 4 dias para ele voltar. E a fazenda era tocada pelo capataz, lá pelo cidade. E ele fazia o seguinte: de manhã cedo a minha obrigação era ir pegar aquele maldito daquele burro, chiada, com a chinela de dedo toda estourada. Daí eu ficava com raiva daquela chinela de dedo, jogava pro lado e ia pisando no gelo. Aquilo me doía os pés. E o burro era sem vergonha, porque quando eu ia chegando pertinho para pegar ele disparava. Daí que ele via que eu cansava, que ele me fez de bobo bastante, ele deixava lá pôr o cabresto dele e trazer. E daí eu estava falando, se eu vou ficar hoje, lembrar daquilo lá e ficar dizendo, e me maldizendo meu pai, não vai resolver nada na minha vida. Eu tenho que olhar que nem eu olho hoje e dou risada, né? Porque eu passei, estou aqui, então aquilo lá não tem mais importância. E por que eu vou ficar com ressentimento, com raiva dele, por causa disso? Não tem raiva. Então essa pessoa dizendo que não podia olhar para trás e ver o que ela passou. Então o grande problema nosso é o seguinte: por que nós temos dificuldade de aceitar isso aí? Porque nós julgamos. Porque nós julgamos. É o nosso julgamento que nos condena. Entendeu? É o meu julgamento que me condena. Eu julguei que aquilo lá era errado. Eu julguei que aquilo era injusto. Eu julguei que aquela situação foi um desastre. Esse julgamento é o que traz a condenação para mim e a dor para mim. Só isso. A hora que eu mudar isso aí, não julgo. Tipo assim, tudo que aconteceu, eu e o Mano Sérgio, e todos os palavrões que ele já me disse, tudo, eu liberei do universo e aceito ele daquela maneira. Isso não tem nada a ver comigo, porque na verdade ele não está xingando você, ele está xingando ele. Só que ele não pode xingar ele xinga você. Mas ele devia xingar ele. Mas como a gente, para poder pôr a raiva, a gente tem que ter um objeto. E ele escolheu você que está lá disponível para isso. Agora a pergunta é por que você se coloca nesse lugar de receber esse xingamento? Porque você podia muito bem virar as costas, sair dali, dane-se, vai, você é maior de idade.
Então é isso. Já aprendi bastante. Isso aí é aqui. uma das coisas que então é o nosso julgamento que nos condena. Então tem pessoas, tem que prestar atenção, pessoas, por exemplo, radicais, que acham que aquilo que ela pensa está certo e o que o outro pensa está errado. Ela está fazendo julgamento. E esse julgamento vai vir sobre ela. Quer queira ou não queira. Vai vir sobre ela. E pode vir de várias formas esse julgamento. Sabe como é que o universo faz? Ele te coloca numa situação de acordo com o teu julgamento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem um conceito de que os ruins devem ser eliminados. Bandido bom é o bandido morto. Vamos ver, você vê na vida. E aquela pessoa que tem esse julgamento, ele pode se apresentar uma situação em que ele vai ter que matar alguém. E ele que se colocou nessa posição, pelo julgamento, pelo conceito. Então pode ser que um cara assalte ele tem que dar um tiro na cara. É assim que a coisa funciona. Então é por isso que a gente não pode julgar. O Bellingham fala, não se julga, aceita e deixa o sofrimento dele que se vire. Eu não tenho nada com ele. O melhor jeito é ser tucano. Tá, pulando do meio. Então quando eu vou para a esquerda ou para a direita, eu estou no julgamento. E eu vou, não posso, amanhã, mais cedo, mais tarde, vai ter que confirmar minha crença. E daí o universo manda aquilo que eu estava falando para você, manda aquela situação para você. E nós passamos por algumas dificuldades. Então, se vocês examinar a vida de vocês e ver o que vocês pensam, o que vocês acreditam, é aquilo que acontece na vida de vocês. Então, para vocês mudar a vida de vocês, é mudando a maneira de ver a vida. Só mudar a maneira de ver a vida. Que nem é o caso da guria lá. Enquanto ela achar que o pai dela fez ela sofrer, e julgar que aquilo é um sofrimento, vai ser sofrimento. A hora que ela achar que aquilo não é sofrimento, ela não julgar, não, foi uma situação que me puseram, me bateram, me surraram, mas aconteceu. E eu não, ou senão eu me colocar numa situação assim, eu não quero estar aqui, não quero que me trate desse jeito, não quero isso aqui, mas eu não sei, eu não saio. Eu não posso, eu tenho que me submeter. Mas eu me submeto contra a minha vontade. Já estamos produzindo a mesma situação. Daí fica difícil de nós mudar. Porque a gente não aceita, porque a gente não queria estar lá. Mas não é isso, né? Eu não queria, mas eu estou. E pronto. Foi o pai que o universo me deu, foi a mãe que o universo me deu. Foi o padrasto que o universo me deu, de algum jeito, de outro, tem alguma razão para mim estar lá, né? E eu mesmo às vezes nem sei. Então a hora que eu não julgar o que aconteceu comigo como sendo essa situação que eu não quero, já eu posso mudar na maneira de ver. E sempre que eu estiver num lugar ou numa posição que eu não quero estar, eu vou trazer sofrimento para mim. Então pense bem. Se eu resolvi ficar, eu fico. Mas não paro de achar que eu não quero estar lá. Então eu resolvi ficar. Eu não vou mais para Venus Soares. Vou ficar. Então aqui nos ingleses, esse é meu lugar, e pronto, vou gostar, e vou me adaptar. Mas se eu ficar aqui nos ingleses pensando em Venus Soares, plagiado, é sofrimento.
Sempre que eu estou num lugar que eu não quero estar em outro lugar, eu estou sofrendo. Sempre que eu estou numa posição que eu não quero estar, e eu fico, eu estou sofrendo. Eu tenho duas saídas. Ou eu fico e aceito, não reclamo, tudo como é, do jeito que é, ou eu saio. Vaso. É assim que nós podemos agir para nós não sofrermos. E às vezes muda, vai lá para outro lugar e Vai continua tudo igual.